Janeiro, uma data que ficou marcada na história recente do Brasil. Enquanto alguns tentam apagar os fatos, nós do canal Patrimônio estamos aqui para lembrar, para esclarecer, acima de tudo, a verdade. A notícia de maior impacto que trazemos hoje é diretamente ligada a esse tema. O Lula falou, ainda estamos aqui, uma associação clara ao filme aí que foi premiado da Fernanda Torres. Essa declaração feita em uma cerimônia em Brasília é uma afronta à memória das vítimas da ditadura militar e um desrespeito aos princípios democráticos que tanto prezamos. E por falar em manipulação, vamos, ao longo desse vídeo, desmascarar as tentativas de reescrever a história, como tanto a esquerda bem faz, e mostrar como até mesmo a prisão do Bolsonaro lá em 1987, que eles acusam que ele planejou ataques contra o Estado, está sendo distorcida. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. É lamentável ver o presidente em um evento que deveria ser de união, utilizar o apelido Xandão para se referir ao ministro Alexandre de Moraes, convocando a polarização que fez ele subir ao Planalto. Para nós, conservadores e liberais, a defesa da democracia é inegociável, mas é preciso ter clareza. Democracia não se confunde com narrativa distorcida e com exaltação de figuras controversas. A fala do Lula, ao fazer referências à época da ditadura militar e aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, de fato, apenas reacende divisões e manipula a história para fins políticos. Além disso, ver um ato em memória ao 8 de janeiro com tão pouca adesão popular é, no mínimo, patético. Como disse aqui, como você está vendo, o deputado entrevistado pela revista Oeste. Isso mostra um claro sinal de que o povo brasileiro não apoia esse tipo de manifestação política. E por falar em manipulação, vamos, ao longo desse vídeo, desmascarar as tentativas de reescrever a história, como tanto a esquerda bem faz, e mostrar como até mesmo a prisão do Bolsonaro lá em 1987, que eles acusam que ele planejou ataques contra o Estado, está sendo distorcida. Fica conosco até o final, pois vamos revelar a verdade por trás desses acontecimentos e o que isso representa para o futuro do Brasil. A declaração do Lula, ainda estamos aqui, é carregada de simbolismo astuto, infelizmente, tentar revisitar um acontecimento histórico. Os investigados nesse suposto ataque à democracia foi chamado por Lula como bando de aloprados, dizendo que ele planejava executar o presidente, o vice-presidente, o STF, o que de fato é verdade. Essa postura se reflete em outras notícias aqui relacionadas. O evento, que relembrou os atos do 8 de janeiro, por exemplo, foi classificado como patético por um deputado devido à baixíssima adesão popular. A Praça dos Três Poderes, que deveria ser repleta de cidadãos em defesa da democracia, estava praticamente vazia. Isso demonstra que a narrativa do governo não encontra eco na sociedade, que em sua maioria preza pela ordem e pelo respeito às instituições. O próprio UOL noticiou a fala do Lula como uma gafe. Olha que o UOL é o segundo no comando aí da mídia esquerdista que propaga tudo quanto é babação de ovo para os movimentos de esquerda no Brasil. Como conservadores, defendemos a memória e a justiça. É inaceitável que um presidente da República use o palanque para fazer pouco caso de um período sombrio da nossa história, onde muitos brasileiros, de fato, perderam a liberdade e a própria vida. A ditadura militar foi um regime autoritário que cerceou a liberdade, perseguiu opositores e deixou marcas profundas na sociedade brasileira. Nós não podemos permitir que essa memória seja apagada ou distorcida. É crucial lembrar, como disse aí o filósofo Edmund Burke, que um povo que não conhece a sua história está condenada a repeti-la. Além disso, a tentativa de golpe mencionada por Lula também precisa ser analisada com cautela. O que vemos é uma constante tentativa de demonizar a oposição e de criar uma narrativa de perseguição política.
A restauração das obras destruídas aí no 8 de janeiro, embora seja um ato simbólico, não apaga a necessidade de uma investigação profunda e imparcial sobre os eventos daquele dia. A narrativa oficial do governo é questionável e é nosso dever como cidadãos, e nós aqui do Patrimônio, como veículo de comunicação, buscar a verdade. Do ponto de vista liberal, a liberdade de expressão é um pilar fundamental. No entanto, essa liberdade não pode ser usada como desculpa para promover o caos e a ordem. A tentativa de golpe, se comprovada, é um ataque direto à democracia e ao Estado de Direito. É fundamental que as instituições funcionem de forma independente e que os responsáveis sejam punidos, independente de sua posição política. Como disse aí o economista liberal, o Hayek, a liberdade não é apenas um valor, mas o alicerce de todos os outros valores. E para finalizar o desenvolvimento aí, vamos falar sobre a prisão de Jair Bolsonaro, que em 1987 tem sido alvo de narrativas distorcidas. É importante esclarecer que Bolsonaro foi preso sim, mas no ano de 86 e não em 87, e alguns posts apontam de uma maneira completamente diferente. Ele foi detido por 15 dias devido a um artigo publicado na revista Veja em que reclamava dos salários do Exército. Não há relação com a lei antiterrorismo, que foi sancionada só em 2016. Essa tentativa de ligar Bolsonaro a um atentado contra o Estado brasileiro é uma clara manobra para manipular a opinião pública e desviar a atenção dos verdadeiros problemas do Brasil. Quem nunca foi milico aí não passou uns dias na prisão, não é mesmo? Portanto, o que vimos hoje foi uma tentativa clara de manipulação da história e uso político de uma data que deveria ser de reflexão e união nacional. A declaração de Lula, a baixa adesão ao ato 8 de janeiro e distorção dos fatos sobre a prisão do Bolsonaro são exemplos claros de como a narrativa está sendo usada para dividir o país e atacar os valores que defendemos. A prisão do Bolsonaro em 86 não tem relação nenhuma com terrorismo, mas sim com um artigo que ele expressava sua insatisfação com os salários do Exército. A lei antiterrorismo, que é frequentemente citada nesse contexto, é lá de 2016. Portanto, qualquer tentativa de ligar esses eventos é uma distorção grosseira da verdade. Como conservadores e liberais, devemos estar atentos a essas tentativas de manipulação e defender a verdadeira história. A democracia se fortalece com um debate honesto e com o respeito às instituições, não com narrativa distorcida e com uma polarização artificial provocada. Precisamos sim de memória e de justiça, mas também de responsabilidade e de compromisso com os fatos. O futuro do Brasil depende da nossa capacidade de discernir a verdade em meio a um mar de desinformação. E como sempre, o canal Patrimônio estará aqui, firme na defesa dos valores da família, da liberdade e do livre mercado. Deixe seu comentário abaixo o que você pensa sobre essas tentativas de reescrever a história. Sua opinião é fundamental para construirmos um debate honesto, vital, para fortalecermos o nosso país, a nossa democracia. Até a próxima. Você não imagina o que aconteceu com esse cara depois disso. Eu vou contar com propriedade, viu? Porque esse cara sou eu. Eu abandonei a carreira na TV depois que eu levei o susto. Mas não tô falando desse aí, não. Eu tô falando desse outro. Olha aqui, ó. Quando eu descobri que cada notícia que eu repercutia aqui na internet, do jeito certo, claro, poderia me render isso daqui, eu não tive dúvidas. E sabe o que é melhor? Qualquer um pode fazer. E você não tem que gastar com tráfego pago, com domínio de site, nada. Eu fiz um vídeo se você quiser entender melhor. Clique em Saiba Mais e eu te vejo lá.